TV Canal 2. Sempre pensando em você. Oi, gente, cá entre nós de novo com você. Hoje no Conversa Fiada nós trabalharemos com o Célio, que é um psicoterapeuta, e vai apresentar o livro dele, que está em segundo lugar em Portugal. Já no Fazendo Arte, vamos ter o Serelepe, trazendo para você, criançada, um teatrinho pequenininho. Depois, no Interagindo, eu vou conversar com os pais. Quem ama, cuida. Quem ama, sabe dizer não também. E no Gente da Terra, eu converso com Denise Maciel. A Denise é uma enfermeira e nós vamos hoje dar dicas importantes de como cuidar do seu corpo, mulher, companheira, parceira e amiga. É um minutinho só. Daqui a pouco a gente volta, é já já. Oi, gente, de volta agora com Conversa Fiada. E hoje eu trouxe o Célio para falar para vocês. Ele mesmo vai falar da vida dele. O Célio lançou um livro muito bom para que a gente possa ler, para que a gente possa curtir. E eu tive uma grata surpresa quando eu convidei o Célio para falar. Mas ele mesmo fala disso. Célio. Olá, tudo bom? Tudo, obrigado por ter vindo. Eu aqui agradeço. Fique à vontade no Cá Entre Nós, para que você possa falar sobre você, sobre o seu livro. Como é que é essa história aí? É muito satisfatório. O livro é esse, Inteligência Sentimental, da qual a gente tem a grata surpresa de ter lançado na Europa e aqui no Brasil. E ontem chegou a notícia, né, Sara, que o nosso livro está em segundo lugar de vendas em Portugal. Então para a gente é um momento muito feliz. Aqui no Brasil, na Saraiva, está na fila de espera. Então está sendo muito satisfatório. A inteligência sentimental é algo assim revolucionário que a gente vem procurar colocar para as pessoas, até porque os especialistas dizem que nós somos aquilo que pensamos. Isso. Mas fazendo uma análise daquilo que Jesus sempre falava, ele falava, a boca fala o que está cheio do coração, procurando uma mudança através do idioma, do aramaico, do hebraico. Coração significa sentimento. Então a gente começou a trabalhar isso aí. E a inteligência sentimental é para que as pessoas aprendam a ouvir a voz do coração. Muitas das vezes o que racionalmente te bloqueia, talvez se você escutasse o seu sentimento, você iria um pouquinho mais adiante. E quando você me fala disso, eu fico muito feliz em te trazer, porque me preocupa muito a situação em que nós estamos no mundo hoje, né? O coração perdeu espaço para o dinheiro, perdeu espaço para outras coisas, mas que eu digo assim, da sociedade atual, e fala-se muito pouco em ouvir coração e escutar. E eu fico mais feliz ainda por ser a primeira a colocar para Guarapari um livro dentro de Guarapari, por escritor está aqui, então o livro é dentro de Guarapari. Né? Está em segundo lugar de venda em Portugal. Meus parabéns. E o Cá Entre Nós fica muito feliz. A gente só tem chave de ouro aqui. Que ótimo. E se você também pegar a Bíblia e pesquisar em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, você vai encontrar Jesus Cristo falando, do coração surgem os maus pensamentos, homicídios, tudo quanto é coisa negativa. Ou seja, se nós educarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos serão luzes. E os nossos pensamentos serão luz, nossas ações serão melhores. Eu acredito assim, que o sentimento valerá mais do que petróleo e ouro. Vai chegar esse dia. Amém. E que os médicos, se eles começarem a tratarem as pessoas, ou seja, os pacientes, também olhando que eles têm sentimentos e não são apenas órgãos ou um amontoado de células, as coisas vão progredirem com muito mais satisfação. Haverá menos, como diz o outro, patologia e pessoas mais saudáveis, usando aquilo que nós chamamos, que também não fomos nós o Criador, mas acho que Jesus Cristo já falava da inteligência sentimental. E quando você fala assim, você sempre foi assim, como é que surgiu essa pesquisa dentro de você, esse sentimento para poder trazer para nós, como trabalhar com esse lado bom nosso? Nós trabalhamos como psicoterapeuta há mais ou menos 15 anos. Nós temos um consultório aqui em Guarapari há 5 anos. Mas quando nós estávamos morando na cidade de Murié, Minas Gerais,
O meu grande problema era tentar tratar as pessoas com a neurolinguística, com a PNL, com as terapias, mas eu sempre dizia às pessoas depressivas: você não pode pensar em coisas tristes, porque senão você vai ficar triste. Mas um dia um mendigo, uma pessoa que morava na rua, me ouvindo conversar com a pessoa, falou assim: olha, eu queria fazer uma ressalva. Foi o mendigo mais sábio que eu já vi na minha vida. Então, geralmente Deus, são, né? Que Deus o tenha. Ele disse assim: olha, como é que nós não vamos ter pensamentos tristes se nós estamos nos sentindo triste? Então aquilo começou a mexer comigo. A palavra sentimento ganhou assim um enfoque maior. E foi há 5 anos atrás, mais ou menos, que eu estava já fazendo essa pesquisa, eu dei uma parada. Porque as pessoas me achavam que eu era lunático, as pessoas falavam que eu era uma pessoa que não... Não é normal, né? Esse cara não é normal, né? Então foi ao conhecer Sara, hoje minha esposa, que nós começamos então a fazer pesquisas. Então ela teve uma grande ideia: então vamos para as ruas, vamos fazer uma pesquisa de campo. Como ela é pesquisadora, então isso, por exemplo, fez com que a gente fosse para a rua pesquisar as pessoas. O problema era parar as pessoas para falar com a gente. Então todo mundo estava com pressa, então ninguém tinha tempo para a gente. Mas até que, graças a Deus, algumas 300 pessoas, né, conseguimos fazer essa entrevista. E no primeiro dia foi assim assustadoramente negativo, porque as pessoas pensavam ao contrário. Então eu fiquei desanimado. As pessoas falavam: o pensamento é mais importante que o sentimento. Mas aí nós tivemos uma ideia de reformularmos as perguntas, porque nós tínhamos feito as perguntas como pessoas racionais e não como pessoas sentimentais. Então as coisas mudaram assustadoramente para melhor. Então nós pesquisamos isso e chegamos aí: inteligência sentimental para o mundo. E quando você me diz assim: eu encontrei uma camarada, né? Essa camarada me fez pensar. É o caminho de Cristo, né? Ele quer a união das pessoas, ele quer a felicidade. E nós é que não temos essa leitura do amor, da felicidade, do sentimento bom, de transformar as coisas ruins que nós sentimos, a gente sente, verdade. Somos humanos, né? Mas de transformar aquilo, tudo que acontece, concorre para o bem do Senhor. É verdade. Né? Se nós pensarmos nisso, se a gente trabalhar isso, e você teve, né, a luz da sabedoria de poder trazer isso pra gente. Eu acho que eu tive assim a ajuda de Deus. Com certeza. E no livro eu deixo bem claro que quando você está preparado sentimentalmente, tudo chega até você. De alguma forma a vida tem todo um trabalho lá para deixar as pessoas certas nos momentos exatos, para que as coisas ocorrem de forma natural e satisfatória. Então assim, a Sara eu considero assim, uma pessoa chave, onde abriu portas e me mostrou como é bom você ultrapassar essa porta. Vou mexer numa coisa aqui. Hoje eu estava vendo, assistindo a Globo, e um apaixonado fez um pedido de casamento no cinema, tocando um sax. Eu sou apaixonada por música, minha família é música. E eu agora trago um cara que, para falar do livro dele, ele só fala da esposa. Que paixão linda é essa, que amor é esse. Eu estou aqui, estou arrepiada. Mas muito bom. É interessante que esse livro está aqui por mérito dela, porque ela correu atrás das editoras, foi ela que fez tudo. Eu só tive o trabalho de escrever. Ela, como diz outro, foi mais do que um assessor. Então, assim, eu não posso esquecer. No livro eu falo da gratidão. E a gratidão é a chave do sucesso, como a ingratidão é a mãe do fracasso. Então... Mas eu acho que você fala mais, você fala da paixão, do amor, do homem que ama. Isso para mim é muito bom, sabe por quê? A gente precisa resgatar as famílias. Quando eu falo resgatar a família, é resgatar esse sentimento bom. Família é isso, é união, é parceria, é estar junto, né? É verdade. Agora, assim, infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu queria deixar para você muito abertas as nossas portas. Foi muito bom te receber. O tempo é pouco, mas eu tenho certeza, tá, que você passou muita coisa e eu te agradeço. Eu que agradeço. Há segundos que são eternos. Amém. E há eternidades que não valem um segundo. Hoje valeu. Bom. Fica à vontade para você falar para as pessoas onde que te encontra, o seu endereço, falar do seu livro. Gente, esse livro é meu, ele já me deu de presente, só emprestei para ele mostrar para vocês. Verdade. É esse daqui, ó, para quem quiser ver e procurar na Saraiva, tem fila de espera. E não é uma mexã, é uma realidade, graças a Deus. Com certeza. E quem quiser procurar o nosso trabalho, eu sou psicoterapeuta, eu sou life coach, sou consultor financeiro e sou algumas outras coisas, personal trainer. Não parece, mas sou. E
O nosso telefone para contato para fazer os tratamentos é 88-447292. Eu errei, Sara? Não, né? É esse mesmo. E olha, isso é para mostrar que nosso programa é ao vivo, tá? É verdade. E quem quiser me adicionar, me seguir também no Facebook, autor Célio Faria. Então basta ela dar um clique lá e curtir que vai ficar por dentro de tudo. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Aguarde aí na cadeirinha, né? Um minutinho só e a gente volta já já. Oi, gente, de volta com o Cá Entre Nós. E agora eu estou muito gostoso, eu estou num ambiente super agradável. E no Fazendo Arte, hoje eu entrevisto Marina Serelepe, que não é fácil. Estar aqui com esse pessoal, a gente está rindo o tempo todo, é muito gostoso. E como a gente está no mês das crianças, nada mais gostoso do que falar, né, Marina? Falar. E Marina, fala para mim sobre o teatro empresarial que você me falou que trabalha também, como é que é isso? Falar que, antes de falar disso tudo, eu vou falar que esse mês completa 18 anos de Serelepe. 18 anos de Serelepe! Parabéns pra você! Nessa muitas felicidades, viva que Deus te abençoe, viva! Nossa, que Deus te abençoe. É muito bom. E esse ano, que isso, gente? Esse ano, sabe o que está acontecendo? A gente está lançando essa semana um teatro para as crianças, independente de contratação e vínculo com empresa, porque normalmente a Serelepe produz teatro para a empresa, e esse ano a gente está lançando, fez uma releitura da história Bom Dia Todas as Cores, que é a história de um camaleão muito legal, deixamos ele muito doidão, e vamos apresentar amanhã em Meaípe. Que chique. 2 da tarde na festa de Meaípe. Mas o que você está fazendo esse ano? Esse ano a gente apresentou e está em cartaz, para quem quiser assistir e contratar, a peça Bom Dia Todas as Cores, uma releitura de um livro da Ruth Rocha, que está muito legal. Sabe, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu vivo rodeada dessas criaturas maravilhosas. Gente... Tá vendo como que é a vida Vamos continuar, ó, Serelepe não é fácil. Vamos tentar continuar. Vamos tentar. E aí é isso, muito feliz, né, comemorando aí até hoje o Dia das Crianças, empolgadíssimo. Até o final do ano a gente comemora. E quem que é esse camarada aqui atrás de mim? É o Joãozinho, sabe o Joãozinho, aquele da piada? Que só faz piada, é? E o Joãozinho do pé de feijão? Então, esse menino aqui... aquela pequenininha ali é a Nini, né? A nossa pulguinha. E aqui atrás de mim tem a Bel Linguaruda. Ui! A língua dela dá voltas e ela sempre fala muito. Ainda bem que ela tá sem microfone. Não, mas dá para ouvir, ó. E essa alegria toda. Pois é. Isso aí é viver, gente. É simples, é gostoso. E nós temos aqui na nossa cidade alguém que proporciona isso. Parece que você faz festa de aniversário também. Eu já fui em algumas. Como é que funciona isso? Bom, a Serelepe começou há 18 anos atrás com animação de festa. Uma história linda, maravilhosa. Um dia eu vou escrever um livro, porque foi realmente uma história, né, forte. E eu comecei, meu filho tinha 2 anos, hoje ele tem 20. E começamos com a animação de festa. Aí teatro nós começamos há 10 anos. Durante 8 anos era só animação de festa. E há 10 anos a gente faz animação de festa e teatro. Pois é, tá que me cutuca aqui atrás. Não tem jeito de... Olha, a gente pode fazer muita coisa com a Serelepe, a gente pode fazer esse teatro gostoso. E eu queria fechar... fala. A gente tá criando um show de humor, porque para final... Peraí, só um pouquinho, deixa eu interromper. Você viu que ela é educada? Ela faz assim pra gente deixar ela falar. Ó, mãe, opa, ensina seu filho, Fico na fila. Diga. Não, nós estamos já em fase de ensaio, um show de humor, stand-up para adulto, para confraternizações e festa de fim de ano, com uma equipe de 3 comediantes que está muito bom. Vou lançar, quando a gente tiver uma prévia, eu posso vir aqui? Com certeza. Muito obrigada, doutora. E fazemos questão de estar presente também. Né, gente? Quem sabe sortear ingresso. Então, aqui, olha só, um monte de parceria a gente pode fazer. Muitas, estou aberta. Pois é. Marina,
O nosso tempo é pequeno, mas é de coração. Nossa, mas... E a linguaruda não me deixa quieta, ela não para. Ela tem um motorzinho dentro dela e... É assim. E eu queria terminar o seguinte, eu queria resgatar, né, aquelas cantigas antigas. Vamos, alecrim? Alecrim. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Um abraço na doutora Eva. Vou ensinar pra ela. É um minutinho só. A gente volta já já. Tchau. Oi, gente. E de volta com Interagindo. Nós vamos hoje conversar sobre umas coisas que eu venho falando sempre. Por exemplo, pai, mãe, filho, família. Né? Família é aquela que ama, aquela que cuida, aquela que briga, aquela que acha ruim. Mãe, pai, que sabe dizer não, educa seu filho. Um dos grandes problemas, uma das grandes reclamações que a gente tem ouvido hoje, principalmente nas escolas, são professores dos alunos que não conseguem ouvir não. São alunos que, quando ela chama a atenção, eles reagem hoje de uma maneira muito agressiva. E eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Nem tanto, nem tão pouco. Os nossos pais da minha época, bastava arrastar o chinelo e a gente ficava com medo de receber uma represália, de apanhar, deles brigarem, de ficarem bravos com a gente. Não precisa chegar a esse ponto e não deve chegar a esse ponto. Eu acredito que sempre o diálogo resolve, mas pai e mãe, é necessário que inicie isso desde pequeno. É necessário que essas crianças vejam, escutem e participem desse diálogo entre você e sua esposa, entre esposa, você e seu marido. É necessário que nós estejamos dentro de casa numa convivência sadia. O que é uma convivência sadia? É conversar, é dialogar, às vezes brigar, isso é normal entre todo e qualquer casal. Chamar a atenção dos nossos filhos, os nossos filhos nos responderem, isso faz parte do nosso cotidiano. Mas muito mais do que fazer parte, é nós como pai e mãe assumirmos a nossa responsabilidade diante dessa criação. Porque o que eu tenho visto, e não é a primeira vez que eu falo isso e bato na tecla, porque o número de crianças revoltadas nas escolas é muito grande, é que mãe e pai pega seu filho, joga dentro da escola para a escola educar. Eu canso de falar, pai e mãe educa, escola ensina. Cabe à escola adaptar e trazer para você, pai e mãe, o que está acontecendo. E hoje a gente vê criança dando birra, criança se espalhando pelo chão, a criança dando tapa no rosto da mãe, né? Às vezes a mãe vira, faz nela, ela vai, plaf, aí a mãe segura a mão. Vamos refletir, hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa família que nós não estamos dando conta? Porque filho vem ao mundo por opção nossa. Aí fala, engravidei sem querer. Opa, não existe isso aí. Você engravidou sabendo o que estava fazendo. Você trouxe um filho ao mundo sabendo o que estava fazendo. A não ser que seja uma criança hoje de 5, 6 anos, porque de 9 anos em diante, todos nós sabemos como se faz filho. Existe a camisinha, existem as prevenções que a gente pode usar, todas elas, se a gente não se acha preparado. Mas a partir do momento que nós colocamos um filho no mundo, a obrigação nossa é de cuidar. E quem ama sabe dizer não. Quem ama, cuida de verdade. Por que eu falo que quem ama sabe dizer não? A gente vê muito pai e muita mãe enfiar a mão no bolso e dar para o filho, eu quero bala, não gostei dessa bala, eu quero outra. E a gente que anda no supermercado, em farmácia, em lojas, em restaurantes, a gente vê isso diariamente. Sempre as crianças dando birra, querendo alguma coisa. Isso aí não é a criança que é assim, não. Nós é que educamos a criança desse jeito.
Quando eu falo do tapa no rosto, é porque a criança vê que você bate para ela parar, você bate nela. Então, o rosto, gente, principalmente, eu vejo isso com muita frequência. E eu gostaria que a gente refletisse. Por que os nossos filhos estão chegando nesse nível? E aí, eu falo mais uma vez, a marginalidade está aí. Se hoje eu não educo, o mundo vai educar de uma forma muito pior, porque o mundo cobra. E a gente está num mês que fala da criança, né? Dia das Crianças. E eu gostaria que todos nós não dessemos presente, gostaria muito disso, que a gente conseguisse não presentear os nossos filhos com objetos, que a gente conseguisse presentear nossos filhos com amor, com carinho. Fecha uma rua, propõe para a turma toda, fecha a Praia do Morro inteira e façam grandes festas ali, levam doce, bala, vai brincar de futebol com seu filho. Existe presente melhor do que esse? A família junto, os amigos junto, uma convivência saudável. E é isso que eu acho que nós temos que repensar. Queria muito que os donos de loja, ao invés de fazer propaganda para vender os brinquedos, façam uma propaganda diferente. Vamos repensar uma vida diferente para os nossos jovens, para parar essa quantidade de jovens usando droga nas ruas, para a gente contribuir para a redução disso. Ah, não vou parar, se eu fizer não vou parar, mas você contribui para reduzir, porque esses jovens vieram de famílias desestruturadas, de filhos criados, sabe lá de que maneira fizeram outros filhos e assim por diante. Vamos fazer a nossa parte. Quem ama, educa. E a nossa sociedade hoje está do jeito que está por culpa nossa. Não é só o governo que tem que fazer. Nós temos que fazer o dever de casa. Vai aqui o meu pedido de reflexão para cidadãos, né, brasileiros, porque a gente mora num país do Brasil, um país que tem tudo, nós temos uma natureza maravilhosa, nós temos famílias, nós temos um país que é um país cristão. Vamos pensar nisso. Não bate no peito só não, eu fiz, meu filho não dá mais para segurar. Dá sim. Exerça o seu papel de mãe, exerça o seu papel de pai. A criança não pediu para nascer e se ela veio ao mundo, nós temos que nos responsabilizar por elas. Um beijo. Eu espero de vocês com muita sinceridade o apoio. Oi, gente, de volta. E agora no Cá Entre Nós, o Gente da Terra. É aquele espaço gostoso onde a gente fala com pessoas que trabalham aqui, pessoas que trazem o bem e produzem coisas boas para Guarapari. E hoje eu trouxe uma enfermeira muito bonita, muito gostosa e muito amiga. É a Denise Maciel. Denise, obrigada por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Sou fã do seu trabalho aqui no município de Guarapari, é uma profissional que faz a diferença. Eu também amo o meu trabalho, gosto de trabalhar, de fazer saúde. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar um pouquinho a respeito, né, da importância de se cuidar da saúde das nossas mulheres. Pois é. E isso eu vou te dar de presente aquela câmera ali para você olhar para ela e conversar com as nossas mulheres. Passar para elas o que você acha que a gente tem que fazer com o nosso corpo, o que é prevenção e qual a importância da gente se cuidar e gostar da gente mesma. Fica à vontade. Eu trago uma mensagem muito importante a respeito de se prevenir. O que é se prevenir? Principalmente é se cuidar. A gente tem uma noção de diagnosticar depois que já acontecem os problemas. E esse mês, durante a campanha Outubro Rosa, a gente quer passar uma visão diferente de prevenção. A gente está trabalhando muito a questão da autoestima das mulheres como forma de prevenção de doença. Ou seja, quando você se ama, automaticamente você se cuida. Isso que é importante. Quando a gente fala em se cuidar da alimentação, praticar alguma atividade física, estar sempre atenta à questão espiritual, à questão emocional, é o bem-estar total, né? É o equilíbrio entre corpo e mente. Isso é importante no que se diz respeito a prevenir qualquer tipo de doença. E quando você fala, né, na pessoa se amar, dela se cuidar,
A saúde tem que ser integral, né? É do primeirozinho fio de cabelo até a ponta do pé. É muito importante que a gente goste da gente e que pratique atos a nosso favor, né? A gente tem que amar. Geralmente a gente veste para o outro, a gente embeleza para o outro. A gente tem que vestir para a gente, gostar da gente. Como é que é esse trabalho levado para a saúde? E outra coisa que eu queria saber de você também. Você recebe pessoas no seu trabalho em relação a pessoas adoecidas. E esse índice de adoecimento, você vê que ele acontece por quê? Esse alto índice, né? A gente lida no dia a dia com pessoas assim que chegam abaladas, seja emocionalmente, seja com algum problema físico. E a gente observa que as pessoas elas estão adoecendo por vários motivos. O principal deles é o estresse, é essa correria do dia a dia. As pessoas não têm tempo mais de se cuidar, não têm tempo mais de fazer uma atividade de lazer, né? Elas se dedicam tanto ao trabalho, essa vida corrida, e isso gera transtornos físicos. É uma das principais causas do desenvolvimento de determinadas doenças. Quando a gente fala em corpo feminino, em saúde da mulher, o estresse emocional é o principal fator que desencadeia as doenças femininas, principalmente as infecções vaginais. Olha só, ninguém imaginava isso, né? A gente como psicóloga trabalha isso muito no consultório, mas é muito importante um outro profissional passar para a gente a visão dele, porque senão fica achando que, não, é psicóloga, ela quer que trate com psicólogo. Mas é o profissional da enfermagem que está capacitado para isso e que recebe, né, recebe lá no seu consultório, lá onde você trabalha, você é a funcionária pública, e recebe essas pessoas e vê, né, que a gente não está se amando. É isso? É isso, a palavra certa é essa. Muitas vezes as pessoas que procuram um atendimento em saúde, elas precisam às vezes ser ouvidas, elas precisam de um pouco de atenção. Você observa que na maioria das vezes você consegue resolver o problema até mesmo sem medicação. Um pouco de orientação, um pouco de atenção, né? São pessoas que estão carentes desse tipo de informação, são pessoas que muitas vezes não têm uma estrutura familiar, um bom convívio familiar, né? E tudo isso interfere na saúde dessas mulheres que têm procurado o nosso serviço. Pois é. Eu acho muito importante a gente participar. O Cá Entre Nós é isso, é trazer para você o que você pode usar no dia a dia, é uma coisa simples. Simples como viver, simples como ser feliz. E eu queria deixar para você, né, nosso tempo infelizmente acabou, para você se despedir e mandar uma mensagem para todas nós, mulheres. Bom, é muito importante, primeiramente, que a gente se ame, né? Que a gente se ame, que a gente valorize aquilo que a gente tem, que a gente dê valor às pequenas coisas, né? Que a gente acorde, dê valor ao nascer do sol. São as pequenas coisas que a gente acaba se satisfazendo, e com isso o nosso organismo ele produz substâncias boas, ele produz enzimas boas, ele produz hormônios que contribuem com a saúde do nosso corpo. É muito importante se amar, é muito importante se cuidar, principalmente. Pois é, gente, o nosso programa termina por aqui. E eu queria ler um verso de um poema do meu filho hoje. As paixões acontecem, distante das medidas, receitas e pormenores explicativos. Aquele encontro, o pedido e aquele sonho. Ponho tudo na mesma caixa velha, no mesmo barco novo. Solta no mar o vento a levar. Minhas certezas, cá estou, apaixonado por uma raposa, enquanto meu avesso declina. Eu hoje termino com isso e quero desejar a todas as crianças muita paz, muito amor. Quero pedir a todos os pais que cuidem dos seus filhos, não se realizem nos seus filhos, cuidem deles. Nossas crianças precisam ser amadas. O melhor presente do Dia das Crianças é um abraço, é um beijo, é saber que o seu pai e sua mãe te amam. Não é isso? Um beijo. Fiquemos com Deus.
Making off, isso aqui. 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 Aqui ele assinando pra mim com H. Elia. Ah, tá. Deus abençoe, viu? Tá? Bom demais te Eu que receber. agradeço. Viu? Vou ensinar pra você a dança do limãozinho. Mas já acabou. Acabou. Acabou o tempo? Ficou lindo o alecrim. Ai, eu quero, tô louca pra ver. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem um corpo mole. Vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho. Muito bom, gente. Melhor que se tivesse ensaiado. Doutora Érica, ai, que boa. Gostei. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você.